Fala pessoal, professor Luiz. Hoje faremos a nossa última revisão, que é a revisão de crase, para o concurso de soldado da PM de São Paulo, que será aplicado pela banca Vunesp no próximo dia 24 de março. Do dia que eu gravo esse vídeo, faltam 13 dias para a aplicação da prova. Para quem não assistiu às revisões anteriores, vou deixar os links na descrição desse vídeo, que é a revisão de colocação pronominal, de regência e de concordância. Então, só relembrando aí o conceito da crase, a crase nada mais é do que a fusão de duas vogais idênticas, que é a vogal A. E essa fusão resulta no emprego do acento grave na vogal A, que pode ocorrer de três formas: preposição a mais o meu artigo feminino a, preposição a mais o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo, e a preposição a mais o a pertencente ao pronome relativo a qual. Então, são essas três formas de fusão. E quando eu relembro aqui esse conceito da crase, eu chego à conclusão facilmente aqui que a crase ela é um braço da regência. Ou seja, eu preciso dominar pelo menos um pouco da regência para responder uma questão de crase de forma técnica. Essa é uma das maneiras de responder. Percebam que em todas as fusões eu tenho preposição mais a. E para eu chegar nessa preposição, eu tenho que saber quando o meu nome ou o meu verbo vai exigir, vai reger a preposição a, que vai se fundir com o meu artigo feminino a, com o meu a inicial dos pronomes demonstrativos aquela, aquele, aquilo, e com o meu a do meu pronome relativo a qual. Essa é a forma técnica, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar nessa revisão uma outra maneira de resolver questões de crase, bem mais tranquila, que é saber pelo menos os principais casos proibidos de uso da crase. Assim nós vamos conseguir eliminar alternativas e chegar na resposta correta. Tá? E vamos ver um macetinho também aí durante a correção das questões. Então aqui eu trouxe os 7 casos mais conhecidos aqui, os principais de uso proibido da crase. E quais são eles? Eu não utilizo crase antes de palavras masculinas, a não ser aquelas exceções, né, em que eu tenho subentendidas as expressões à maneira de, à moda de. Eu não uso crase antes de pronomes indefinidos, algum, nenhum, nenhuma, alguém, qualquer, muito, pouco, nada. Eu não uso crase antes de verbos. Eu não uso crase antes do artigo indefinido uma. Ah, mas tomem cuidado aqui para não confundir o artigo indefinido uma com o numeral uma, porque se eu tiver o numeral uma representando horas, né, acompanhando uma hora exata, aí eu vou utilizar a crase. Mas uma, como artigo indefinido, eu não utilizo crase. Quando o meu a estiver no singular, acompanhado de palavras no plural, minha crase é proibida. Antes dos pronomes relativos, que, quem, cuja, também não utilizo crase. E quando o meu a estiver entre palavras repetidas, exemplo, cara a cara, face a face, dentre outras. Então, se eu lembrar pelo menos aqui essas 7 regrinhas aqui de uso proibido de crase, eu consigo chegar na minha resposta quando eu estiver resolvendo uma questão de crase por eliminação. Na maioria dos casos,
nas questões de crase, a gente fica sempre em duas alternativas. Geralmente, duas alternativas com o A precedendo um substantivo feminino. E agora, aqui na resolução prática, nós vamos relembrar um macetinho aqui para tirar essa dúvida e acertar as questões. Tranquilo? Então, vamos para a primeira questão. Questão recente da Vunesp. O uso do acento indicativo de crase. O uso do acento indicativo da crase atende à norma padrão. Sempre falo de marcar aí as palavras-chave no enunciado, tá? Para não se confundir aí e errar a questão de bobeira, tá? Vão lendo aí o que a questão está pedindo e vão marcando aí as informações interessantes, as informações importantes. Então, vamos pôr em prática o que acabamos de falar aqui, ó. Alternativa A. É grande a riqueza de possibilidades, de caminhos, de alternativas já geradas, que deram origem a muitas organizações sociais. E já vamos eliminar aqui a alternativa A. Por quê? Porque eu não utilizo crase antes de pronomes indefinidos. Alternativa B. As organizações sociais possibilitam a convivência com o semiárido e vida digna a todos que habitam no bioma Caatinga. Então, agora nós temos um A com crase antes da palavra aqui convivência, o substantivo feminino convivência. Vamos deixar para o final essa daí. Alternativa C. Elas mobilizam os agricultores e agricultoras com trocas de experiência e qualificação para a construção coletiva do conhecimento. Temos novamente aqui um A com crase, um substantivo aqui feminino, construção. Deixa ela quietinha aí também. Alternativa D. O sentido da expressão convivência com o semiárido pode levar à compreensão equivocada do que seja viver ali. E, mais uma vez, temos outra alternativa, com o meu A craseado, antes de outro substantivo feminino. Compreensão, né? Essa aqui a banca forçou um pouquinho. Geralmente, a gente fica em dúvida entre duas alternativas. Essa daqui vai ficar três. Já vamos resolver, relembrando o macetinho. E a alternativa E, o sentido real da expressão convivência com o semiárido está relacionado a seu real significado sociotransformador. E aqui a gente elimina essa alternativa, porque eu não uso crase antes de palavras masculinas. Então, ficamos entre três alternativas, as três com o A antes de um substantivo feminino. E qual que é o macetinho aqui para responder isso aqui de maneira mais fácil, sem ter que usar a forma técnica e descobrir se o meu verbo ou se o meu nome exige a preposição a? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir essas palavras femininas por uma palavra masculina e verificar se com essa substituição eu vou obter o termo ao. Toda vez que isso acontecer, eu substituir uma palavra feminina aqui, que está depois do meu acraseado, por uma masculina, e a construção da frase fica com sentido com o termo ao, é uma maneira de eu tirar a prova de que eu tenho uma preposição a que se funde com um artigo. Tá? Então, essa é uma maneira simples de tirar essa dúvida. Por exemplo, aqui na alternativa B, nós vamos substituir a palavra convivência, a feminina convivência, por uma masculina. Aqui eu vou substituir pela palavra convívio. E vamos verificar se vai encaixar o termo ao.
Se encaixar, eu sei que esse A aqui é craseado, do contrário, não. Então, como que vai ficar a frase fazendo essa substituição? As organizações sociais possibilitam o convívio com o semiárido e a vida digna. Então, aqui, ó, não encaixou o termo ao, e sim somente o meu artigo masculino. Logo, eu sei que aqui não tem fusão nenhuma de preposição com artigo que justifique esse a aqui craseado. Então, aqui eu já sei que não tem crase. A gente já elimina aqui a alternativa B. E vamos fazer a mesma coisa aqui na alternativa C. Vamos trocar aqui a palavra construção, construção coletiva, por preparo. Feminina construção pela masculina preparo, e vamos observar como vai ficar. Ó, elas mobilizam os agricultores e agricultoras com trocas de experiência e qualificação para o preparo coletivo, tá? Vou substituir aqui esse A aqui do coletivo por coletivo. Então, aqui ficou a qualificação para o preparo coletivo do conhecimento. Se eu falar aqui qualificação para ao preparo coletivo, fica sem sentido. Então, eu sei também que aqui eu não tenho preposição a para se fundir com esse artigo aqui. Então, nesse caso, também não tem crase nesse a. A gente elimina também a alternativa C e chega no gabarito, que é a alternativa D. Mas vamos tirar a prova. Aqui nós vamos trocar essa palavra feminina aqui, compreensão, por uma masculina. Vou usar aqui entendimento. Tirar a feminina compreensão e colocar a masculina entendimento. Então vamos lá. O sentido da expressão convivência com o semiárido pode levar ao entendimento equivocado. Percebam como que o termo ao aqui encaixou perfeitamente, ó. Pode levar ao entendimento equivocado. Então, aqui eu consigo tirar a prova de que eu tenho aqui a preposição a, que se fundiu aqui com o meu artigo o. Então, logo, aqui eu tenho fusão de preposição a, mais o meu artigo a, que acompanha aqui a palavra feminina compreensão. Beleza? Essa é uma das maneiras de resolver questão de crase, quando o meu a está antes de palavra feminina, é um substantivo feminino. Eu só deixo aqui um adendo, que esse macetinho aqui, essa regrinha da substituição, não se aplica quando o meu a estiver antes das palavras terra ou casa. Porque o uso da crase aqui, com essas palavras, já tem uma regrinha específica. Beleza? Então vamos para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa em que o trecho destacado pode ser substituído pelo que está entre colchetes, segundo a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase. Então, aqui eu quero a alternativa em que o trecho destacado, está em negrito, pode ser substituído, né? Pode ser substituído pelo termo que está entre colchetes, segundo a norma padrão. Então, eu quero a alternativa correta. Bom, alternativa A. Aqui, vamos direto para os colchetes, ó, porque aqui o termo que está em análise, a expressão que está em análise aqui é a expressão entre colchetes. Então, eu nem preciso ler o enunciado aqui de cada alternativa.
já é uma forma de eu ganhar tempo aqui na resolução da questão, beleza? Então, vamos direto para os colchetes. E na alternativa a gente já percebe que eu tenho um A craseado antes do verbo registrar. Eu sei que eu não utilizo crase antes de verbos. Então, já eliminamos aqui a alternativa A. Na B, direito a alguma identidade. Aqui temos um A antes de um pronome indefinido. E sabemos também que isso não é permitido. Vamos eliminar a B também. Na C, proporcional àquele de sua irmã gêmea. Então, aqui eu tenho um A craseado, o A com crase do meu pronome demonstrativo aquele. Tá? Vamos deixar essa para resolver no final, porque toda vez que eu tiver para saber, né, se eu uso crase no aquele, no aquele, no aquilo, aqui eu já não tenho outra maneira de resolver, senão verificar a regência aqui do nome ou do verbo, para ver se vai exigir preposição a para fundir-se com o a desse pronome demonstrativo, tá? Aqui eu tenho que conhecer a regência. Mas vamos para a alternativa D. Dá visibilidade a certos valores. Ó. Novamente, tem o a craseado antes de pronome indefinido. Vamos eliminar a D. E na alternativa E, de novo, a toda bela energia. Tem um a com crase antes de outro pronome indefinido, toda. Então, eu já elimino também. Então, só por eliminação nessa questão, nós já chegamos no gabarito, que é a alternativa C. Tá? Mas vamos saber aqui o porquê tem crase aqui nesse A aí do meu pronome demonstrativo, aquele. Aqui, como eu disse, eu tenho que fazer a regrinha da regência, eu tenho que verificar aqui se cabe a minha preposição a. E como que eu faço isso? Quem assistiu lá a aula de revisão de regência, vai lembrar aí que uma das formas de saber se o nome ou o verbo exige preposição, tá? A preposição a, é fazendo uma pergunta para ele. Nesse caso aqui, o que está em análise é a regência aqui desse nome, ó, proporcional. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se é proporcional a alguma coisa. Quando eu respondo essa pergunta, a minha preposição a, ela já vem na resposta automaticamente. Se é proporcional a algo, a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição a, que se funde aqui com o a aqui do meu pronome demonstrativo e resulta aqui nesse a com crase. Certo? Questão 3. De acordo com a norma padrão, a palavra em destaque tem o sinal indicativo de crase empregado corretamente em. Então, aqui, outra questão de crase, eu quero a alternativa em que a crase foi empregada corretamente. E aqui, ó, nós vamos fazer, igual eu disse lá na questão aí dos colchetes, a questão de crase, muitas vezes eu nem preciso ler toda a alternativa, né? Para ganhar tempo. Eu já vou direto ali no que me interessa. Eu vou lá, ó, no meu A, tem o meu A com crase aqui. Esse A está antes de um artigo indefinido uma. Já sei que eu não uso crase antes de artigo indefinido uma. Então, eu já elimino aqui a alternativa A, sem precisar ler toda a alternativa. Já vamos ganhando tempo. Na B, ó, A craseado antes de verbo. Não pode. Vamos eliminar. Na C, ó, A no singular, com crase, acompanhado de palavra no plural. Também não pode. Vamos eliminar. Na alternativa D, à frente do, que eu tenho um A craseado, e aqui eu tenho o que aqui? Uma locução
prepositiva feminina, a locução à frente de, tá? Aqui se fundiu o de aqui com o meu artigo o, que acompanha fotógrafo, e resultou aqui em do, mas aqui eu tenho uma locução prepositiva. E nas locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas, eu já tenho o emprego da crase já automático. Em todas essas locuções femininas, eu já tenho o meu acraseado, ó. À frente de, à maneira de, à moda de, à tarde, à noite, à deriva, e em dezenas de outras locuções femininas. Tá? Então, aqui eu já encontrei o meu gabarito. Mas se eu não lembrasse aqui dessa regrinha aqui, da crase nas minhas locuções femininas, por eliminação eu chegaria nessa resposta. Por quê? Porque aqui na alternativa E, eu tenho aqui a minha crase antes de uma palavra masculina. E sei que isso não é possível, certo? Questão 4. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir. Então, eu tenho aqui a primeira lacuna. Eu preciso colocar um A aqui, saber se esse A tem crase ou não. E o que eu tenho depois desse A aqui? Artigo indefinido uma. E acabamos de ver que não uso crase antes de artigo indefinido. Então, eu já sei que na minha primeira coluna aqui, na minha resposta, na minha primeira lacuna, é o meu A sem crase. Então, eu já elimino aqui a alternativa A e a alternativa D. Então, vamos para a próxima. Agora, na minha próxima lacuna, nos fazem aspirar. Agora tem um pronome demonstrativo aqui, aqueles. Quando eu tenho aqui pronome demonstrativo, estiver analisando a crase, eu preciso saber a regência do meu verbo ou do meu nome, para ver se eles vão exigir a preposição a. Como vai ficar aqui? É a regência de qual palavra aqui que está em análise? Ó? É do meu verbo aspirar. Ah, e nós vimos lá na revisão de regência que esse verbo aspirar é um dos verbos mais cobrados aí nas questões de regência. E quando esse verbo aspirar, ele tem sentido de inalar, ele é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Mas quando ele tem sentido de almejar alguma coisa, desejar muito alguma coisa, aí sim, ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Será que é esse sentido que ele tem aqui nessa frase? Ó? Nos fazem aspirar aqueles momentos de encanto e emoção? É de inalar o sentido dele aqui? Tem como eu inalar momentos de encanto e emoção? Não tem. Então, o sentido dele aqui é de almejar, de desejar momentos de encanto e emoção. Então, aqui, esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a. E essa preposição a vai se fundir aqui com o meu a aqui, do meu pronome demonstrativo, que vai resultar na crase, certo? Então, eu sei que o aqueles, aqui nesse caso, ele é craseado. Então, eu já elimino a alternativa B e fico aqui entre a C e a E. Então, vamos para a terceira lacuna para resolver, e aqui ficou muito fácil, né? Nós vimos lá no começo da revisão, né, dos 7 casos lá de uso proibido de crase, um deles é não usar crase antes de pronome relativo, que, quem ou cuja. Então, esse a aqui é um a sem crase. Então, aqui nós vamos eliminar a alternativa C e chegar aqui
no nosso gabarito, que é a alternativa E. Beleza, pessoal? Espero aí ter ajudado na revisão. Tá? Não deixem de estudar, né? Estamos aí na reta final aí para a prova. E fica aqui uma frase aqui de motivação, né? Forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho. Então, desejo aqui uma boa sorte aí para todos que vão prestar esse concurso. Quem gostou aí das revisões, né? Considerem aí se inscrever no canal, deixar um like aí e até a próxima.